não estou muito centrado, não. No Lalabá, no YouTube, no X, para todos vocês aí que estão conectados na internet. E eu não sei se você viu, deve ter visto, porque é melhor jornalista do que eu, é mais antenado. Donald Trump, mais uma vez, saindo em defesa do seu queridinho, aquele em que ele disse que trocaria a taxação do Brasil por sua absolvição, Jair Bolsonaro. Você viu Pois isso? é, eu não vi, mas você viu o novo ataque do Trump? Foi o que eu falei. Você não estava me ouvindo, Oi, né? me desculpe, eu estava distraído. Pois é, vamos abrir com o ataque do Trump, porque ele agora está quase todo dia atacando o Brasil, é fantástico. Eu acho que ele não tem muito o que fazer, não. Ou então o Brasil virou uma obsessão para ele. Veja o que ele disse hoje. Começa do começo, Alice. Vamos lá. Donald Trump de novo. De We're novo, doing Trump. better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is an electric, this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs and they're not happy, but that's the way it goes. Mr. President, Eu não sei se você notou, Guga, ele estava lendo, na verdade. Olhava para um papelzinho e lia. Vai ver que foi um papelzinho aí qualquer que o Dudu Bolsonaro deu para ele, ou que alguém orientado pelo Dudu Tarifaço, não é Dudu Bolsonaro, é Dudu Tarifaço, deu para ele ler. Mas, enfim, esse negócio do Brasil para ele, e ele volta a repetir as mesmas idiotices. Eu conheço, é um bom homem. Oi, conhece melhor do que a gente o Bolsonaro? Ele conhece Bolsonaro melhor do que a gente? Ele conhece Bolsonaro melhor do que o Supremo Tribunal Federal? Do que a Polícia Federal? Do que a Procuradoria-Geral da República? A Polícia Federal reuniu aquele monte de provas, interrogou não sei quantas pessoas. A Procuradoria se debruçou sobre aquele monte de provas e depois denunciou Bolsonaro. E aí vem o Trump de lá, dessa distância toda, embora que com esse negócio de comunicação mais rápida a distância já não importa. E aí diz: não, mas eu conheço, é um cara legal, estão sendo desonestos com ele, é uma pessoa. Como? 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 Dizer isso para a gente? Se você estiver dizendo isso para a Índia, para a Inglaterra, para não sei aonde, onde eventualmente as pessoas não se ligam tanto nessa coisa do Brasil, não se ligam menos do que a gente, é claro, dá para dizer, bom, ele está enganando as outras pessoas, mas ele está falando para a gente. Essa pergunta a ele fez esse comentário hoje, porque uma repórter brasileira fez essa pergunta a ele, provocou ele novamente, quando nada para ver se ele alterava um pouco a situação. E nada, ele só faz agravar a situação, ele só faz repetir o que lhe cochicham ou o que põe num papel para que ele leia na frente. Porque ele não está nem aí para o Brasil. E aí fica repetindo também uma outra mentira, uma outra falsidade, de que somos péssimos parceiros comerciais dele. Pô, os Estados Unidos, nós compramos muito mais aos Estados Unidos do que os Estados Unidos nos compram. As Ah, estatísticas estão aí para provar e tudo. O déficit deles, o nosso déficit nessas transações comerciais é maior. E, muito maior. e E é aí um vem dos com a poucos birra. países Pois é. que o déficit do Brasil para os Estados Unidos chegou a 28 bilhões em 2024. Eles ganham muito mais que a gente nessa troca, nessa transição. E é um E aí dos dizem que países.
Porque não Que tem. somos Se você maus pegar. parceiros. Rapaz, é a mesma coisa que acontece aqui. Você diz, você diz, é, o Bolsonaro, vamos dizer, está sendo processado pelo golpe. Aí aparece um bolsonarista e diz: não, está sendo processado porque a democracia aqui está em declínio, está indo para o lixo. É uma conversa que não tem correspondência nenhuma. Você diz, isso aqui é branco. Aí, vamos dizer, a coisa é comprovadamente branca. Aí vem o cara, não, não, senhor, isso é cinza. Uma velha lição, até dada por algum presidente americano ou por algum pensador americano, que diz: olha, você tem direito a ter as suas opiniões, você pode ter qualquer opinião. Agora, os fatos não. Os fatos ou são fatos ou não são fatos. Hoje em dia, os fatos ou são fatos ou são feitos. Agora, vamos ver o que é que o Lula, antes desse ataque, novo ataque feito pelo Trump, Lula hoje viajou para Pernambuco e foi lá inaugurar uma fábrica em Goiânia, que é uma cidade que fica a meio de caminho entre o Recife e João Pessoa. E lá, ainda desconhecendo esse novo ataque do Trump, ele falou uma série de coisas que eu acho que foram interessantes e merecem ser ouvidas. Solta aí, Alicia, o vídeo. Não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez, pela tentativa de golpe, pela preparação do assassinato ao presidente Lula, ao vice Alckmin, ao Alexandre de Moraes, pela tentativa de colocar um carro-bomba no aeroporto para explodir um caminhão com bomba, invadiu a Polícia Federal no dia que eu fui diplomado. Ou seja, ele não pode esquecer, ele está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele. Delataram. Ele precisa parar de relugar. Aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. Hoje ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade de morte da Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes é da irresponsabilidade dele. De receitar remédio que não prestava para nada. De dizer que quem tomava vacina virava gay, quem tomava vacina virava jacaré. Ele certamente tomou vacina para virar aquela coisa ruim que ele virou. Se ele tivesse tomado vacina, ele não tinha ficado assim. Se a mãe dele tivesse dado vacina nele, ele certamente teria um coração tão bom quanto o meu. Ele precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos. Mandou o filho, que é deputado federal, vocês têm que pedir a cassação dele. Porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá para a gente ficar quieto. Porrada. Agora, hein? Sim. Porrada que o Lula deu. Aí sabe o que é que a gente ouve? Eu, pelo menos, quer dizer, ouço muito e leio muito, e acredito que você também, dizendo, até coleguinhas nossos, coleguinhas inteligentes, coleguinhas com larga experiência, dizem: olha, tudo bem, mas não dá para o Lula reagir assim. Como? Como? Como é que é? Não dá para o Lula reagir com o quê? Com indignação? Com indignação? Não, temos que ver, temos que dar um jeito, mesmo o Trump estando irredutível nessa posição dele, sem querer negociar nada com o Brasil, mas nós temos que abrir desesperadamente uma porta para negociar com ele. Mas como abrir uma porta se o cara dia sim, dia não, volta a atacar o Brasil, volta a repetir as mesmas mentiras em relação a Bolsonaro, em relação à tentativa de golpe que houve, comprovada? Como?
Não, mas veja, mesmo assim, o Lula tem que ter algum gesto. Por exemplo, por que que não telefona para ele? Lula já disse, eu telefonarei para ele na hora em que eu senti que se abriu uma porta, nem que seja um pouquinho, abrir um pouquinho de uma porta. Me interessa entrar por ela para conversar e negociar os interesses do Brasil. Mas eu não estou tendo sinal nenhum disso. Aí vem essas vozes, mesmo de coleguinhas nossos supostamente espertos e patriotas também, claro. E aí dizem, não, mas tem, não, não pode, não, assim não dá, não. O Lula ontem, inclusive, e isso repercutiu pouco, eu não sei porque, deu até ontem no Jornal Nacional. O Lula mandou uma carta para o Trump, convidando o Claro. Trump para vir para a COP30, a reunião sobre clima que vai acontecer em Belém do Pará em novembro. Quer dizer, foi uma forma de De fazer um estender a mão. gesto, de estender a mão. Olha aqui, venha cá, venha participar aqui da COP30, não sei o quê, papapá, papapá, o Brasil está de portas abertas. Agora, ir além disso, para ficar ouvindo todo dia esse tipo de coisa do Trump, esses ataques do Trump, querem o Claro. quê? Querem o quê? Que o presidente do Brasil rasteje, mendigue, se dobre, se renda, se humilhe. Querem arrumar uma Vem cá. desculpa para culpar o Lula. A verdade é essa. E não consegue, Claro, porque o claro. próprio Trump coloca a digital do Bolsonaro e o tempo inteiro diz que a taxação é uma chantagem para liberar o Bolsonaro da justiça. Então, mas eles precisam, como que culpa o Lula? Aí eles não podem também nem bater de frente com o Eduardo Bolsonaro, nem bater de frente com o Trump, precisam jogar a culpa no Lula, mas o Trump diz: não, a culpa é do Bolsonaro, é por ele que eu estou fazendo. E aí querem caçar uma brecha, um argumento. Ah, mas o Lula, quando o Trump foi eleito, será que ele não deveria ter sido mais amigável já ali? Tem até esse tipo de argumento eu já ouvi desses grandes pensadores que a gente tem hoje na nossa mídia, alguns coleguinhas da mídia, indo para esse caminho, querendo ver culpa do Lula até no momento em que o Trump foi eleito, voltando até aquele momento para culpar o Lula, esquecendo que o Trump sempre foi Bolsonaro, que o Bolsonaro e o Trump sempre tiveram uma ligação e o Trump sempre provocou a esquerda do Brasil. O Lula nunca teve obrigação de ser esse amigão, esse amigável que estão querendo agora cobrar do Lula, porque o Trump nunca foi também. O Trump sempre tratou o Lula e a esquerda como adversário, sempre foi. O Bolsonaro sempre foi o Trump da América do Sul, o Trump do Brasil era o Bolsonaro. Então não tinha como ter uma relação, essa relação cordial, mas tinha como ter uma relação, obviamente, entre líderes de estados, entre presidentes, e quem rompeu, quem passou do ponto e quem fez com que isso virasse uma chantagem foi o Trump. O Lula não tem que cair na chantagem, tá agora tentando estender a mão, chamou para o COP30, como falou o Ricardo Noblar, e ele está fazendo a parte dele. Não pode baixar a cabeça para quem está chantageando seu país. Não pode ser tão subserviente, não pode ser tão vira-lata. E o Lula não foi. Ao mesmo tempo, está estendendo a mão, está tentando abrir um canal de negociação que está sendo sabotado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo. Hoje, inclusive, o Paulo Figueiredo se gabou de antecipar sanções que virão ao Brasil e se colocou como o Paulinho tic-tac, tic-tac, está chegando a hora. Ele se gaba de anunciar sanções contra o seu próprio país. E ele também se gaba por estar acabando com qualquer canal de diálogo entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Então, a gente já sabe quem são os culpados. Não dá para culpar o Lula. É muito hipócrita culpar o Lula. Não, não, mas de uma hipocrisia imensa. O que é que o Lula ganharia provocando aos Estados Unidos e levando o Trump a ter má vontade conosco? O que é que ele ganharia? Nada. Do mesmo jeito que ele não ganharia, por exemplo, se afastando da China,
Não tem que se afastar de ninguém, tem que se aproximar de todo mundo, de fazer bons negócios. Eu gostaria até de ter a opinião agora, e a gente poderia já convidar o